Não basta ser salvo, temos que reinar com Cristo. Amém? Olhe para essa pessoa que está do seu lado e faça uma cara de fé para ela, e como um profeta, uma profetisa de Deus, diga assim: não basta ser salvo, nós temos que reinar com Cristo. Amém? Agora faça uma cara de profeta e diga a mesma coisa para o outro vizinho, em nome de Jesus. Diga: não basta sermos salvos, precisamos reinar com Cristo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23, nós vamos ler a partir do versículo 33. Lucas capítulo 23, a partir do verso 33, eu vou estar lendo e você me acompanha por causa do tempo. Versículo 33: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, uma à sua direita e o outro à sua esquerda. Versículos 39 agora. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Quando Jesus estava pendurado na cruz, e o seu lado esquerdo tinha um criminoso, em algumas versões fala ladrão, e malfeitores, e na direita tinha outro malfeitor. Eram dois criminosos, aí ele veio traduzir, uma esquerda e uma direita, estavam os três ali crucificados, e esse da esquerda, ele ficou insultando Jesus: olha, tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva nós. Mas o outro da direita o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Agora, é aqui que está escrito em preto e branco a revelação dessa palavra. Aquele criminoso, de repente, o que é que nós vamos falar de um memorial de um criminoso, né? De repente uma vida totalmente promíscua, leviana, cheio de responsabilidade, uma vida de pecados, uma vida tortuosa. Só que no momento da cruz do Calvário, aquele homem reconheceu que Jesus era Senhor, e aí ele pede algo para Jesus, ele fala assim: Senhor, a Revista Atualizada traduziu assim: lembras de mim quando vieres no teu reino. A Revista Atualizada traduziu assim, a NVI já traduziu: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus fala algo bem interessante: olha, eu lhe garanto, a NVI traduziu, e em algumas versões dizem: verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aí, aqui que está em preto e branco, está escrito assim, essa palavra reino no original, eu fui dar uma pesquisada, e ela significa a autoridade que é conferida para reinar sobre um reino. E em outras palavras, o que é que aquele criminoso estava pedindo? Jesus, eu quero reinar com o Senhor, me dá autoridade para me reinar contigo, deixa eu reinar. Só que Jesus, ele responde algo interessante, diz: olha, em verdade te digo, hoje você estará comigo no paraíso. É interessante, ele pediu para reinar com Jesus: me deixa reinar, eu quero reinar contigo, Senhor, me dá autoridade para reinar com o Senhor. Só que Jesus disse: olha, eu garanto que você vai para o paraíso, você vai para o céu, porque, escuta bem, é aqui que está o segredo. Nesses dois versículos 42 e 43, o texto revela-se
de maneira profunda que existem dois níveis na vida eterna com Cristo. Existe o nível de estar reinando com Ele, e existe o nível de estar no paraíso, de ser salvo, de ir para o céu. São dois níveis de vida com Ele, porque a Bíblia fala em Efésios 2:8 que a salvação, ela vem pela graça, mediante a nossa fé. Nós somos salvos, e ela não vem pelas obras para ninguém se gloriar. Então a Bíblia garante que quando eu creio no coração para a justiça e confesso com a minha boca que Jesus é Senhor, eu sou salvo, eu vou para o céu, eu vou morar eternamente com Jesus. O paraíso, que é esse ambiente de perfeição, me é confiado lá no céu, de estar eternamente com Jesus. Agora, a Bíblia garante que para reinar com Jesus, aí é um outro nível. Para ser salvo, você só precisa crer no coração e confessar. Mas nós vamos ver que para reinar com Jesus, a Bíblia é clara que nós só vamos reinar através das nossas obras. Para ser salvo, ninguém vai ser salvo por obras, vai ser salvo pela graça de Deus, mediante a fé. Agora, uma vez que nós entregamos a vida a Jesus e nós somos salvos, o próprio Deus, Jesus, sonha que reinemos com Ele, que reinemos com Ele. Agora, a sua simples decisão de entregar, já entregou a sua vida a Jesus, é a maior decisão da sua vida. Agora, a sua simples decisão de frequentar os cultos, de frequentar os treinamentos, não lhe confiará, no certo sentido, a graça de reinar com Jesus. Escuta bem, nesse primeiro nível, que é o da salvação, fala das infinitas misericórdias de Deus, e Deus quer que todos os homens sejam salvos, nós vamos ver isso. E no segundo nível de reinar, fala do íntimo desejo do coração de Deus. Olha o que a Bíblia fala a respeito da salvação em 1 Timóteo 2,4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É um fato que Deus quer salvar todos, é uma realidade que Deus quer que todos estejamos no paraíso, nessa salvação. Olha o que a Bíblia diz em Tito capítulo 2 versículo 11: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. João 3,17, a Bíblia fala que o Filho, o unigênito do Pai, não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Agora, esse é o primeiro nível de estar no paraíso, de ir para o céu. Só que a Bíblia fala que os galardões lá no céu vai ser de acordo com as nossas obras. Para ir para o céu é pela fé. A graça de Deus nos leva para o céu pela fé. Agora, para os galardões que nós vamos receber, aquilo que nos confiará a autoridade para reinar com Cristo, aí é pelas obras. É pelas obras. Aí é pelas obras. A Bíblia fala em Romanos capítulo 2, versículo 6, que Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Então, o seu nível de galardão lá no céu vai depender das suas obras. Lá no céu não vai ser todo mundo igual não, queridos. Nesse aspecto de galardões. Não vai ser, entreguei a vida a Jesus, não. Vai ter níveis de galardões, e quem vai determinar isso são as nossas obras diante de Deus. Agora, para ir para o céu não tem obras, para ninguém se gloriar. Agora, o nível de galardão, e para você reinar com Jesus, vai ser recompensado de acordo com as obras. Olha o que a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, cada um vai receber de acordo com as obras praticadas. Agora, o fato, irmãos, é que existe uma realidade espiritual
para aqueles que já entregaram a vida a Jesus. Já existe uma realidade espiritual. A sua decisão lhe confia, lhe garante, o Espírito Santo lhe sela para essa realidade espiritual. Porque nós vamos ver que todos nós, a Bíblia fala em João 1,16, que todos tomamos da plenitude de Jesus. Nós somos completamente cheios dele, graça sobre graça. Quando você pensa que a graça já está bom, aí existe uma sobredose de graça que vem sobre você. E em Cristo Jesus nós já estamos reinando no mundo espiritual, mas nós precisamos nos apropriar dessa realidade. Nós temos que tomar posse dela. Olha o que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes, para Deus e o Pai, a Ele poder e glória para todos sempre, amém. Então o próprio Jesus já nos fez reis e sacerdotes. Então no mundo espiritual, quando você entrega a sua vida a Jesus, você já se torna um rei e sacerdote. É por isso que o apóstolo Pedro fala do sacerdócio real. É uma nação de sacerdotes que são reis. Você vê que a Bíblia fala que Jesus é rei dos reis. Não é rei do irmãozinho, não. Não é rei da criatura, não. É rei de reis. E quem é que é rei? Todo aquele que entregou a vida para ele. E aquele que entregou a vida para Jesus, o próprio Jesus fez dele um rei e um sacerdote. É por isso que a Bíblia fala que Jesus é rei de reis. Não está falando que é um contexto de estrutura de reino, não, de reino natural. É porque ele já te fez rei e sacerdote. Em nome de Jesus. Olha para o homem que está do seu lado, de repente for uma mulher, você diz: até que você é um rei ou uma rainha bonita, em nome de Jesus. Amém? Jesus fez isso, te fez rei. Olha só, então no mundo espiritual você já é um rei, você já está reinando. Agora, de nada vale essa coroa espiritual, de nada vale essa coroa de glória, se você não se apropria dela, se você não toma posse, se você não toma um posicionamento com relação a isso. Olha o que mais que a Bíblia fala, Romanos 5,17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Cristo Jesus. E aqui nós entendemos que quando fala de nós somos reis em Cristo, não é só quando você morrer e for para o céu, não é só isso. 1 Coríntios 2,9 fala que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e jamais penetrou no coração humano, são o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando a gente lê esse versículo com os nossos óculos religiosos, a gente pensa que o apóstolo Paulo está falando lá do céu. Olha, quando chegar lá no céu, nós vamos ver o que o olho nunca viu, o ouvido. É um fato. Só que o apóstolo Paulo, você vê no versículo 10, a Bíblia fala que Deus nos revelou gratuitamente pelo seu Espírito. Então é possível esse versículo se cumprir na nossa vida, de nós reinarmos em vida. Por quê? Porque a própria Bíblia garante que você é um rei. E não é só lá no céu, não. Aqui nessa terra você dá conta de reinar com Cristo Jesus. Você dá conta de aquilo que o olho natural não vê, você vai ver. Aquilo que o ouvido natural não escuta, você vai escutar. Aquilo que o coração natural não escuta, você vai sentir. Porque você dá conta de reinar em vida. Olha, não aceite essa mentira do diabo, que você vai viver uma vida derrotada aqui na terra, uma vida fracassada, de miséria, de dívida, de problemas, cheio de problemas. Aí aos 49 do segundo tempo, você vai ir para o céu pelas tabelas, já quase o demônio puxando no pé. Não existe, queridos. É óbvio que nós vamos ter tribulações, é óbvio que nós vamos ter, mas Deus sabe que antes da glória eterna que nos aguarda, nós vamos ter um tempo de vida aqui na terra, e Ele nos garantiu reinar em vida. O que é reinar? É estar
está vindo o pecado sobre nós e nós vamos reinar fiel na presença de Deus. Está vindo as tribulações, as crises, e você reinando as crises financeiras, você reinando nos problemas, reinando, porque essa autoridade já lhe foi confiada. E Efésios 2,6: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então no mundo espiritual nós já estamos assentados e reinando, e Jesus deixa bem claro esse princípio para os seus discípulos. Como tomar posse dessa realidade espiritual, como se apropriar, para você reinar em vida com Jesus. A Bíblia é clara: para reinar com o Pai, você precisa ser um lavador de pé. É o segredo que a Bíblia garante. Para reinar com Cristo, com Jesus, tem que ser um servo, tem que lavar os pés de tudo e de todos, se comportar realmente como um escravo em amor, de todos os sonhos e promessas de Deus na vida das pessoas, não simplesmente daqueles que são cristãos, mas até lá fora, até no mundo secular, no ambiente de trabalho, servindo. Esse é o segredo, irmãos. Esse é o segredo para reinar. Eu descobri isso há muito tempo atrás. Toda vez que eu estava numa empresa, e começava a me pedir coisas que não eram do meu ofício, me colocando para trabalhar muito. Aí faz isso aqui, não era do meu ofício, eu não tinha contratado para aquilo, era só para aquilo, mas adicionando uma carga pesada de serviço que não competia a mim. Eu já sabia, Deus está querendo me honrar, Deus vai me promover, porque aquele que serve torna maior. Vamos ver aqui, toda vez, e até no ambiente espiritual da igreja, quando eu estou trabalhando muito, toda hora, de manhã, de tarde, à noite, muito, eu já sei. Quando eu estou servindo muito, eu já sei que Deus está querendo me honrar. Eu já sei. O homem natural, ele fica endemoniado quando ele começa a trabalhar e chama o patrão de endemoniado, de mão de vaca, de mão de mucura seca e miserável, que contrata para fazer uma coisa e quer que a gente faça outra. Ele não entende. Olha o que Jesus falou para os discípulos em Marcos capítulo 10, versículo 35 ao 45. Olha o que aconteceu. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhe faça? Jesus perguntou. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos, uma à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que vocês estão pedindo, rapaz. Podem você beber do cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizados? E eles responderam: podemos. Jesus disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Aí olha o versículo 40: mas o assentar-me à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Olha que coisa forte. O que é que eles estavam pedindo? Nos deixa reinar contigo, faz um tronozinho aqui à direita teu e um para mim à esquerda. Eles até pediram para a mãe dele também fazer isso. Pediram? Faz. Aí Jesus disse: não, isso aí não compete a mim conceder. Para reinar comigo não sou eu que determino, não sou eu que bato o martelo. Olha o que é que ele diz no versículo, ele continua: esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Versículo 41. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. No contexto natural, é aquele que tem poder que vai dominar as pessoas. No modelo de liderança bem sucedida lá fora, é aquele que tem poder, que tem autoridade, que domina as pessoas. Olha o que Jesus fala no versículo 43: não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Você quer ser promovido no seu emprego? Você quer se tornar importante lá no seu ambiente de trabalho? Você quer
Você quer ver o seu discipulado fluindo? Você quer ver as coisas acontecendo? Começa a servir. Começa a fazer aquilo que ninguém pediu para você fazer. Começa a fazer aquilo além do que foi lhe pedido. Começa a servir. Você vai ver o sobrenatural. Aí versículo 44. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Olha que coisa forte. Os discípulos entenderam. Para crescer, para ser grande, para a célula explodir, para a igreja avançar, tem que servir. Tem que tornar escravo para tornar o primeiro. Eles entenderam bem isso. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. O apóstolo Pedro diz: olha, usem os dons que vocês receberam para servir uns aos outros. Eles entenderam. Agora, como que nós tomamos posse dessa realidade espiritual? Como nós tomamos posse? Nós aprendemos que para ser grande no reino espiritual, tem que ser lavador de pé, tem que servir de todo o coração. Eu me esforço aqui ao máximo, para servir a todos aqui, para dar atenção desde da criancinha. Porque, irmãos, é muito fácil você servir o pastor Nilson. É muito fácil. Todo mundo quer servir. O grande homem de Deus, da unção. É muito fácil. Agora eu quero ver você servir de todo o coração aquele irmãozinho que chegou ontem. Lavar o pé dele. Uma criancinha que pede um copo para tomar água ali. Sai para lá, menino. Olha só. De repente foi o pastor Nilson, é outra atitude. Não, meu Deus. Temor da autoridade. Agora, o segredo, o desafio é você servir a tudo e a todos de todo o coração, lavando o pé de quem quer que seja. Irmãos, eu sou tão fominha que até no encontro das mulheres eu me meto para fazer compra, para ir ajudar. Eu não sou bobo. Não é questão de ser espiritual, é inteligente, que para reinar tem que servir. Sirva os jovens, sirva as mulheres, as crianças, todo mundo. Eu descobri que é o segredo para crescer, é o segredo para crescer, tem que ser de todo o coração. Agora, para reinar com Ele, nós precisamos o quê? Nos apropriar da realidade espiritual que já nos deu. Como fazer isso? Primeiro passo: vença a síndrome de Judas Iscariotes. Primeiro segredo para reinar com Jesus: vença a síndrome de Judas Iscariotes. Judas ficou decepcionado com Jesus, porque Jesus não foi o perfil de líder que Judas esperava. Judas esperava, sabe o quê? Judas esperava um ativista, alguém que ia levantar cartazes lá na frente do palácio, fora Herodes, fora César, fazer movimentos e ir para as ruas com carreata. Ele pensava isso, político. Judas esperava isso. Judas esperava que Jesus fosse um guerreiro, fosse batalhar com a espada e destruir o exército romano. Ele esperava que Jesus fosse um rebelde, que ia se rebelar contra o sistema de Roma. Não. Quando ele viu Jesus todo quebrantado, todo humilde, servindo, dizendo: olha, dá a César o que é de César. Aí Judas disse: esse daí mesmo nunca vai reinar em lugar nenhum. E às vezes nós estamos igual Judas. A gente pensa que Jesus vai vir na nossa célula matando os demônios, expulsando o mal. Não, é você que Ele botou lá para orar pelos enfermos, para dar vista aos cegos. Foi você que Ele ungiu com o Espírito e poder para você apregoar as boas novas. Aí você está esperando Jesus e Jesus está esperando você. É um fato, queridos. É um fato. E a gente está esperando. Primeiro segredo: vença a síndrome de Judas. Quando Jesus apresentou para Judas a escada do sucesso do ministério dele, Judas entrou em crise. Jesus apresentou para ele em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 9. O apóstolo Paulo diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo,
vindo a ser servo. Tornando-se semelhante aos homens e se encontrando em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, por causa disso, em função disso, mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo nome. Em outras palavras, porque Jesus, olha a escada do sucesso do ministério de Jesus. O primeiro degrau foi servo, serviu de todo o coração. Na última ceia, colocou a toalha na cintura, começou a lavar os pés do discípulo. Aí Pedro disse não, Jesus, o senhor não vai lavar meu pé não, eu que vou lhe dar um banho. E Jesus disse: Pedro, eu sei de onde eu vim do Pai, é para lá que eu vou. Então se eu não fizer isso aqui, você não vai ter parte comigo. Em outras palavras, qualquer resistência ao serviço é uma crise de identidade. É uma crise de identidade. Quem não serve não sabe quem é em Deus. Jesus falou: eu sei que eu vim do Pai, Pedro, e é para lá que eu vou voltar, por isso que eu estou lavando o teu pé. Quem não está disposto a servir, ele está sofrendo uma crise de identidade na sua vida. Quando Judas viu isso daqui, disse não, ficou em crise. Primeiro degrau da escada do sucesso do ministério de Jesus foi servo. Segundo, humilhou-se a si mesmo, foi quebrantado, ficava, seja humilde, simples, peça perdão, perdoe quando tem que perdoar, reconheça que falhou, humilde. E a terceiro degrau da escada do sucesso do ministério de Jesus é que ele foi obediente. Obediente até a morte. Olha que coisa forte. E morte de cruz. Por isso, porque ele foi servo, porque ele foi humilde, porque ele obedeceu até a morte, Deus o exaltou à mais alta posição. Em outras palavras, para você quer entrar na escada do sucesso da célula, do discipulado, do seu ministério, da sua casa, comece a servir de todo o coração. Para de estar reclamando que os discípulos são irresponsáveis, que eles não têm compromisso, que eles faltam, e passa a servir mais os seus discípulos. Passa a dizer que esses discípulos não querem nada com nada, eu estou indo atrás, e eles ficam. E seja humilde, poxa, eu estou pisando na bola, eu poderia jejuar mais pelos meus discípulos, poderia orar mais por eles, pela minha esposa também, pelos filhos. Para de estar criticando. Um discípulo nobre, ele sabe olhar para o espelho e olhar para a janela. Ele sabe. Olha como um discípulo medíocre, um líder medíocre age. Quando pergunta do sucesso de um líder medíocre, ele olha logo para o espelho. Rapaz, eu tenho jejuado demais, eu tenho orado tanto, esse é o meu segredo do meu sucesso. Aí quando pergunta do fracasso dele, aí ele olha para a janela e diz: não, essa mulher endemoniada aí que Deus me deu, ninguém cresce não. Discípulos preguiçosos, não tem compromisso. Quando pergunta do fracasso, aí ele olha para a janela. Mas quando pergunta do sucesso, aí ele olha para o espelho e diz: não, eu sou estrategista. Agora o discípulo quebrantado, humilde, o líder nobre, quando pergunta do sucesso dele: pastor, eu estou vendo que a sua rede é maior, você está crescendo demais, qual que é o segredo? Aí ele olha para a janela: olha, foi os discípulos preciosos que Deus me deu, a liderança tão preciosa que Deus me deu, a esposa maravilhosa, os filhos, esse é o segredo. Mas eu estou vendo que você está fracassando aqui nessa área. Aí ele olha para o espelho: não, realmente eu poderia orar mais, poderia jejuar mais. Segundo degrau, seja humilde, quebrantado. Pare de estar botando na conta dos outros os seus fracassos. Pare de estar colocando na conta dos outros que a sua célula não está crescendo, culpando o supervisor, culpando não sei quem, culpando o diabo. O diabo estava chorando na frente, de repente, uma história, o supervisor chegou para supervisionar a célula, o diabo estava lá no portão chorando, desesperado, o diabo chorando. O que foi, diabo? O que aconteceu? Você está aqui chorando? Rapaz, não tem ninguém na célula e o líder lá está dizendo que a culpa é minha. Eu não tenho nada a ver com essa célula. Então pare de estar fazendo o diabo chorar. E comece a orar. E comece a jejuar mais. Seja humilde. Seja humilde.
Seja humilde. Pare de estar colocando na conta do diabo, na conta dos outros, na conta de não sei quem. Não, olhe para o espelho. E às vezes nós ficamos só olhando para a janela. Não, se o pastor Nilson me ajudasse, se o meu líder me ajudasse, se a minha esposa fosse mais... Não, olhe para o espelho. O segredo. E o outro obedeceu até a morte. Até a morte. Até a morte. E obedecer em 3 níveis. Obedecer imediatamente, quando você recebe o comando, primeiro nível. Segundo nível, obedecer completamente. Não é fazer só pela metade, não. É tudo que foi pedido. E com uma alegria, com boa atitude. Que às vezes vai fazer, mas quase endemoniado de coração. Eu não concordo. Se fosse eu, fazia assim. Obedecer não significa necessariamente concordar. Porque quando você faz aquilo que você concorda, não é uma obediência, é um desejo seu que está sendo realizado. Agora, obedecer é quando de repente você nem concorda tanto, mas você obedece, e com boa atitude, de coração. De coração. Amém? O segredo do ministério de Jesus. Segundo passo para se apropriar dessa realidade espiritual e reinar com Jesus é compreender as 3 vitórias que nós alcançamos em Cristo Jesus. A primeira, que Ele conquistou na cruz. Todos os pecados, maldições foram removidas. Lá na cruz Ele levou sobre Ele. E é por isso que a sua célula é uma bênção, porque Jesus levou todas as maldições e pecados que poderiam existir na cruz. É por isso que onde você tocar a mão, vai prosperar. É por isso que todo discipulado que você fizer vai ter transformação, por causa da cruz do Calvário. Por causa da cruz. A segunda vitória que Jesus conquistou na cruz, e nós com Ele, foi a ressurreição. Que quando Ele ressurgiu dos mortos, desceu lá no inferno e tomou da mão do diabo a chave da morte e a chave do inferno, e entregou para a igreja. Vocês lembram quando Pedro disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo? E Jesus disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que te o revelou, mas meu Pai que está no céu. E tu agora chamarás Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu vos dou a chave dos reinos do céu. Foi quando Jesus ressurgiu dos mortos. O diabo já estava fazendo uma festa lá, os telões mostrando quando Ele estava sendo crucificado. No inferno lá, os telões, Jesus sangrando, chorando, os demônios tudo batendo palma, aplaudindo. Ele morreu, oh glória, glorificando até, morreu. Aí de repente Jesus chega lá no inferno, no meio da festa dos demônios. Os demônios ficaram endemoniados. Quando viram, ficaram paralisados. Começou a dar hemorroida nos demônios, úlcera, câncer. E ele chegou no diabo, tomou da mão do diabo a chave da morte e do inferno, e deu para a igreja poderosa, entregou nas suas mãos. E através da ressurreição, você tem autoridade para os demônios irem embora da célula, para toda obra maligna ir embora da vida dos discípulos, da sua vida também, em nome de Jesus. Você tem que tomar posse disso. E a Bíblia fala que nós ressuscitamos com Cristo no batismo das águas. E a terceira vitória é quando Ele subiu, que sentou à direita do Pai. E em Efésios diz que nós estamos assentados no colo de Jesus, reinando com Ele. Amém? Diga glória a Deus, meu irmão, em nome de Jesus. Olha para o seu irmão e diga: é muita revelação e pouco glória a Deus, meu irmão. E para finalizar, terceiro passo: utilize as mesmas ferramentas que Jesus utilizou no seu ministério. Uma toalha e uma bacia. E comece a lavar pé. Pare de estar chamando o discípulo de irresponsável, de compromissado, e sirva mais Ele. Sirva a igreja. Às vezes a gente lê Atos dos Apóstolos, e quando a igreja repartia igualmente o que tinha, a gente sempre se coloca na posição daqueles que recebiam as repartições, nunca como aquele que vai dar o que tem para repartir. Por quê? Quando a gente lê Atos 2, a gente não, aqui é a igreja, ninguém dá nada. Não, você que é a igreja, é você que entra para dar, não é para receber.
Nós só nos vemos como aquele que vai receber, não. Esse serviço, ele tem que ser algo voluntário, totalmente abnegado e sem interesses pessoais e egoístas. No Salmo 110, versículo 13 diz assim: quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, sem querer nada em troca, de coração limpo, trajando os vestes santas, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. Então o segredo para a sua célula crescer, o seu discipulado dar resultado, é servir de todo o coração os seus discípulos. Pare de dizer que o seu patrão é miserável e comece a servir mais lá na empresa. Você vai ver como o seu salário vai mudar. Eu lembro aqui que há muitos anos atrás o pastor Nilson falou isso e ficou imprimido no meu coração. Ele disse assim: você quer ganhar um salário que você nunca ganhou? Trabalhe como você nunca trabalhou. Você quer alcançar a frutificação que você nunca alcançou? Sirva de todo o coração como você nunca serviu.